Fala galera, na aula de hoje vocês vão aprender o conceito de tese, o conceito de topicalização, certo? Então, nesta aula vocês não vão sair sem saber como fazer uma boa tese e como apresentar suas topicalizações, tá bom? Então, para isso, pessoal, para que você faça uma boa tese, é importante você entender o conceito, certo? Então, o que é a tese? A tese é sua posição principal, certo? Sua posição principal que você vai levar adiante no seu texto, mas que deve ser apresentado desde a introdução. Então, a tese é a segunda parte da sua introdução, tá bom? Então, primeiro vem a contextualização, que já tem a aula aqui no YouTube, e depois vem a tese, certo? Então, supondo que nós vamos fazer uma análise sobre o tema a importância da cultura popular na construção identitária do brasileiro, fazer uma redação sobre essa temática. E aí, pessoal, nós temos que mostrar a nossa posição. Minha posição, certo? Que eu vou construir aqui para vocês, vou mostrar aqui para vocês, é que a cultura é algo positivo e a cultura popular ela deve ser valorizada, apesar de haver empecilhos. Apesar de haver empecilhos, certo? Mas primeiro eu vou apresentar minha tese. Minha tese é o quê? Eu acho positiva. Eu acredito que seja positiva. Professor, eu posso dizer, eu acho positiva a cultura popular. Claro que não, pessoal. Certo? Então, nesta parte, você não pode, nesta parte, em toda a parte da redação, você não pode escrever em primeira pessoa. Você vai escrever em terceira pessoa. Certo? Então, no lugar de eu acho, percebe-se, evidencia-se. Certo? Então, a cultura popular exerce um papel fundamental na construção identitária do brasileiro. Pessoal, eu me posicionei aqui, sim ou não? Claro que sim. Eu sei que você está respondendo aí sozinho, mas claro que sim, né, pessoal? Por quê? Porque eu disse que é fundamental, ela exerce um papel fundamental. Então eu acho que é positiva, eu acho que deve ser valorizada. Mas eu não estou dizendo com primeira pessoa, certo? Então, essa apresentação já demarca a minha posição, que eu acredito que seja positiva. Por quê? Porque ela colabora na construção de uma identidade do brasileiro, moldando valores, tradições e modos de expressão que refletem a riqueza e a diversidade da nossa identidade nacional. Pessoal, além de eu dizer que ela é fundamental, eu ainda elenquei por que ela é fundamental. Porque ela reflete a riqueza e demarca a diversidade de nossa identidade nacional. Certo? Então, quando vocês estiverem apresentando sua tese, tenham senso crítico. Vejam se realmente vocês estão conseguindo apresentar para o corretor a sua posição. Certo? Professor, precisa explicar já aqui minha posição? Não. Você precisa apresentar, tá bom? Porque para explicar, para argumentar, você vai lá para o seu desenvolvimento e lá sim você vai ter que detalhar essa posição sua, certo? E para detalhar a sua posição, o melhor a fazer é uma antecipação dos seus argumentos. Então, depois de uma tese, você faz uma breve enumeração. Alguns professores gostam de citar essa parte como se fosse uma antecipação dos argumentos, mas como se fosse também uma tese por antecipação, por enumeração. Eu gosto de chamar de antecipação, certo? Dos argumentos. Mas se vocês aprenderem de outra forma, aí já fica mais fácil para vocês compreenderem do que eu estou falando. Então, essa antecipação que vem já depois da tese, pessoal, aquela é a tese, certo? Que é a sua posição. Agora você vem antecipando seus argumentos, certo? Antecipação dos argumentos. Parte 3 da introdução. Neste fragmento, o candidato apresentará uma prévia dos argumentos. Uma prévia, certo? Professor, eu vou desenvolver na introdução? Não. Essa é a parte 3 da sua introdução. Terminou a tese, ponto. Agora você vai começar uma antecipação dos seus argumentos. Professor, como é que eu faço essa antecipação dos argumentos? Pessoal, essa antecipação dos seus argumentos, você faz algumas perguntas ao tema. Vamos lá, seguindo o mesmo tema. Qual era o tema lá? Cultura popular. Valorização, certo? Então, para que eu consiga
problematizar o tema, porque isso é necessário nas provas de vestibular e Enem. Para que eu consiga fazer isso, eu tenho que apresentar tópicos, certo? Ou posições. Então, a valorização é positiva ou negativa? Positiva. Mas a desvalorização é o que acontece na realidade brasileira, certo? Porque se não acontecesse, pessoal, não seria um tema para vestibular, não seria tema para Enem, certo? Então, isso aqui, ó, essa pergunta aqui que a gente faz sobre o tema é no nosso rascunho, certo? É na nossa reflexão. Mesmo sabendo da importância da cultura popular, por que não acontece uma valorização cultural? Mesmo sabendo. Não acontece devido à ausência de políticas públicas educacionais efetivas. Professor, eu gosto de sempre botar o problema no governo, que é mais fácil. Aí você vai do seu discernimento, né? Cada um escolhe o seu argumento e o que consegue desenvolver com mais facilidade. A ausência de cultura de políticas públicas educacionais efetivas, ela pode ser desenvolvida com muita clareza, certo? Então vocês vão elencar o que não é feito pelo governo, que colabora para a desvalorização, sendo que deveria ser feito o contrário. Deveria haver o quê? Uma valorização, que é minha posição desde lá da tese. E meu outro posicionamento seria o silenciamento midiático. Por que acontece um silenciamento midiático? Ou seja, o que é o silenciamento midiático? A mídia não trata sobre essa problemática. A mídia não dá atenção à cultura popular que deveria ser desenvolvida. E quando é desenvolvida nas grandes mídias, ela é sempre tratada como chacota, como a gente vê nos filmes, nas séries, quando vai expressar. Desculpa, vamos lá. E o silenciamento midiático. Que o silenciamento midiático é quando a mídia não trata sobre a problemática ou quando trata, sempre é estereotipando algum povo ou alguma cultura popular. O grande caso é quando a gente vê o povo nordestino sendo tratado nas novelas, né? É sempre alguém engraçado e nunca alguém que seja levado a sério, certo? Nunca é para divulgar a cultura e sempre para rir daquela pessoa, daquele sotaque, certo? Então, o silenciamento midiático é algo muito comum neste tema. Então, por isso que eu escolhi esses dois. Pessoal, mas aí vocês podem escolher outros. Aqui tem desigualdade socioeconômica, certo? Então, vai depender de como você é familiarizado com o que você vai argumentar. Professor, como é que vai ficar isso, então? Pessoal, então vai vir a contextualização, depois tese, posteriormente antecipação dos argumentos, certo? Tudo isso elencadinho, 3 tópicos, certo? 3 pontinhos. Vamos lá? E aí, pessoal, vai ficar o seguinte. Professor, depois disso, o que seria essa antecipação? Como essa antecipação colaboraria para o meu texto dissertativo argumentativo? Galera, fez isso, a redação está pronta. Por quê? Porque isso aqui vai ser desenvolvido no seu parágrafo 2. Ou seja, o parágrafo 2 você vai tratar só da ausência de políticas públicas educacionais efetivas em relação à cultura popular, certo? Você vai argumentar, explicar e argumentar principalmente sobre isso. Depois, silenciamento midiático vai ser o quê? Meu terceiro parágrafo. Então, argumento 1, segundo parágrafo. Argumento 2, terceiro parágrafo. Aí esse aqui que está no nosso rascunho, a gente riscava lá no rascunho, viu? Não na redação. E aí a gente vê que os problemas sendo desenvolvidos nos parágrafos posteriores. Tá bom, pessoal? Ficou claro isso? E aí, pessoal, professor, por que o senhor disse que a redação fica pronta? Pessoal, porque é o seguinte, quando você prepara isso aqui, você já está construindo também a sua proposta de intervenção. Por quê? A minha proposta de intervenção deve ser em cima de quê? Em cima das ausências de políticas educacionais e em cima do silenciamento midiático, certo? Então, vai ser essas duas propostas que você vai conseguir melhorar, porque você vai construir intervenção para que haja algo melhor, tá bom?
E aí, bônus. Pessoal, se seu parágrafo de introdução não ficou tão grande ainda, se você pode chegar até 7 linhas, você pode fazer uma vinculação com a conclusão. Professor, como é que eu faço essa vinculação com a conclusão? Pessoal, última parte do seu texto, na última parte da sua introdução, você estabelece uma relação entre o parágrafo 1 e o parágrafo 4. Parágrafo 1 é o quê? Introdução. Parágrafo 4, conclusão. Como é que eu faço essa vinculação? Galera, é só fazer uma frase temática, tipo um tópico frasal, certo? Que aí vai marcar ainda mais a sua tese, que é assim, é fulcral reverter essa problemática social, certo? Assim, ponto. Depois da problematização, ponto. Aí você vem, assim, é fulcral reverter essa problemática social. Pessoal, isso aqui dá para ser utilizado em qualquer tema. Qualquer tema. Por quê? Porque o Enem é social. Sempre ele vai tratar de algo social. Então, isso aqui você pode sempre finalizar seu parágrafo de introdução com esse macete, tá bom? Ah, professor, eu quero tratar diretamente do tema. Ah, se você quer tratar diretamente do tema, você pode fazer essa segunda parte. Para isso, deve-se combater as desvalorizações culturais no contexto brasileiro. Pessoal, se você não tiver repetido muito essas palavras lá no texto, tá bom? Então, se você já tiver repetido, você faz essa aqui. Se você não tiver repetido algumas dessas palavras, então você faz essa segunda parte. Professor, eu tenho que fazer as duas? Não, só uma. Você vai escolher uma e vai colocar para finalizar seu parágrafo. Tá bom? Então, pessoal, se eu tiver ajudado de alguma forma, se inscreva no canal, curta, divulgue para as pessoas para que elas tenham acesso ao conhecimento. Tá bom? Tudo de bom e valeu!